Abra comigo aí, por favor. Evangelho de Mateus. Evangelho de São Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. No capítulo 5. Aliás, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Hoje, nosso culto é um culto de ensinamento, não é isso? Culto de oração, culto de ensinamento. Então nós vamos aprender alguma coisa com o próprio Jesus nessa noite. Então vamos lá. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ore ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vã repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe de que tendes necessidade antes de lhe pedir. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a honra e a glória para sempre. Amém. Amém? Pode sentar, por favor. Nós começamos a ler aqui do versículo 5, mas se você, depois, com calma, lá na sua casa, começa a ler lá no 1, capítulo 6, começa a ler lá no versículo 1, e você vai ver que Jesus estava falando com aqueles homens, estava falando com os seus discípulos, a respeito da forma que eles deveriam se achegar diante de Deus, como eles deveriam orar. Ainda hoje a gente escuta muitas pessoas falando: eu não oro porque eu não sei orar. Já ouviu alguém falando assim? Querido, você precisa orar. Mas eu não sei orar, como é que eu faço? Se falar para orar aqui em cima, então misericórdia. Aí trava tudo, a língua trava, fica tudo. Mas Deus está movendo agora. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas quando nós entendemos que para orar, ou que orar é falar com Deus, fica mais suave, fica mais fácil quando nós entendemos isso. Por que muitas pessoas acham que é difícil orar, que é difícil falar com Deus? Porque ele quer chegar diante de Deus e falar com Deus coisas bonitas, quer falar com Deus palavras difíceis, quer falar com Deus coisas que impressionam as pessoas. Mas Deus, o próprio Jesus estava ensinando aos discípulos que orar não é isso. Orar é você falar com Deus da forma que você fala com um amigo, com uma pessoa que está próxima de você. Muitas pessoas lá naquela época, a Bíblia fala aqui a respeito dos hipócritas, que eram aquelas pessoas que iam para as praças e gritavam e falavam, e que chegavam na sinagoga e ficavam de pé orando. Mas pastor, qual o problema de orar de pé? Nenhum. Qual o problema de gritar? Nenhum. Desde que isso seja para a glória de Deus, você pode orar da forma que você quiser. O problema é que eles faziam isso para se autopromover. E muitas vezes as pessoas pecam ou erram quando vão orar por causa disso, porque elas querem falar com Deus de uma forma tão maravilhosa, tão mirabolante, para surpreender ou para chamar a atenção daqueles que estão ouvindo, que a oração dele não passa do teto.
Porque a Bíblia diz que o que move o coração de Deus é a oração de um justo. É um coração contrito. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus para orar e a situação está tão difícil que a gente não tem nem forças para falar alguma coisa. E essa oração muitas vezes Deus ouve muito mais do que aquela que a gente fala um monte de palavra bonita. Porque Deus está preocupado com o nosso coração, não com aquilo que nós falamos. Mas Jesus ainda falava com os discípulos: olha, vai, entra no teu quarto e ora em secreto. Pastor, então quer dizer que para eu orar eu tenho que estar num lugar sozinho, entrar lá e ficar quietinho, ninguém precisa saber que eu estou orando, então quando eu venho na igreja eu posso ficar com o meu olho aberto e com a minha boca fechada, eu não preciso orar. É isso que Jesus estava falando? Não. O que Jesus estava dizendo para eles? Fala: olha, vocês precisam entender que oração é um período de intimidade. O seu quarto é um lugar de intimidade. Quando Jesus falou com eles para entrar para o quarto, ele estava falando: você precisa estar em intimidade comigo quando você for. Não quer dizer que você tem que estar dentro do quarto, necessariamente. Mas você precisa estar ligado nele, que nada tire a sua atenção quando você estiver orando. Por que nós fechamos os olhos para orar? Tem uma regra que precisa orar com o olho fechado? Não existe isso. Nossa, eu fui lá na igreja e vi o pastor orando com o olho aberto. Misericórdia, está errado. Não tem nenhuma regra, nenhum lugar na Bíblia que fala que você é obrigado a fechar os seus olhos. Mas por que nós fechamos os olhos? Para que nada nos distraia no momento da oração. Para que nós não ficamos dispersos no momento que nós estamos orando. E quando Jesus falou com eles: vocês vão entrar para o quarto e vão orar, Jesus estava falando com eles exatamente isso. Vocês vão se desligar do resto. Quando vocês forem orar e forem falar comigo, desliga do resto. Não preocupa com o barulho, com a música, com nada. Preocupa, liga aqui. A ligação é direta. E aí, por quê? Porque quando você estiver em intimidade com Deus, você orar direto para, você tiver intimidade com Ele, falando direto com Ele, e estiver ligado nele, por menos barulho que você fizer, ou se você ficar em silêncio, mas a sua vida, o seu pensamento, o seu coração estiver ligado nele, Ele vai te ouvir. E a Bíblia diz que o teu Deus, que te ouve em secreto, Ele te abençoa, vocês viram aí, publicamente. Então o que Jesus estava falando? Você não precisa gritar, não precisa fazer estardalhaço, ora, fala com Ele, porque aquilo que Ele vai fazer na sua vida, todo mundo vai ver. É público. Então quer dizer que eu não preciso ficar querendo fazer coisas mirabolantes para Deus me abençoar, não. As pessoas, naquela época, os hipócritas queriam orar para todo mundo ver, iam lá e gritavam, ficavam de pé e se sacudiam e faziam, acontecia, mas o coração deles estava longe de Deus, porque eles estavam fixados só na lei, estavam voltando só para a lei. Agora, ele continua falando para os discípulos: olha, vocês, quando orarem, entram no teu quarto, e o teu Deus, que te abençoa em secreto, que te ouve em secreto, te abençoa publicamente. E quando você for orar, você vai orar assim. Aí eu quero abrir aqui um parênteses. Essa oração, que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso, acho que não. Eu sou capaz de afirmar que não tem menos do que 5% da população mundial que nunca tem ouvido o Pai Nosso. Por nem que seja expresse ela qual religião ela vai expressar, mas ela já ouviu o Pai Nosso alguma vez. Mas Jesus fala o seguinte: quando você for orar, você precisa orar assim. Antes, se você pegar lá no comecinho, você vai ver que Jesus estava falando com eles: olha, vocês não podem orar
somente repetindo sempre a mesma coisa. Porque quando você repete sempre a mesma coisa, você recita sempre a mesma coisa, isso se torna um hábito. E oração não é hábito, oração é intimidade. Tem dia que você está para gritar, tem dia que você está para orar, para chorar, mas tem dia que você quer, quietinho. Porque é íntimo, depende da situação que você está vivendo. Então, Jesus começou falando com eles: olha, quando vocês orarem, vocês comecem assim: Pai nosso que está no céu. Se nós pegarmos só essa frase, nós vamos entender o seguinte: a nossa oração, Jesus estava dando aqui a receita de como é que deveria orar. Ele não estava dizendo, vocês vão orar só para o Pai Nosso. Não é isso. Ele estava dando a receita e o caminho, como é que uma oração é atendida por Deus e como é que ela chega até Deus com um aroma suave, que é o que a Bíblia fala. Ela fala, olha, Jesus estava falando, olha, quando você orar, você vai orar Pai Nosso que está nos céus. Você vai começar a sua oração exaltando o nome daquele que você está orando para. Você estará dizendo para ele: eu estou falando com o Senhor que é o meu Pai que está no céu. Santificado seja o seu nome. Quer dizer, eu estou tornando o seu nome ainda mais santo, porque eu sei que só o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Você vai começar a orar, comece exaltando o nome do Senhor Jesus. Comece engrandecendo o nome de Deus. Porque quando você fala isso com Ele, quando você faz isso, você está movendo o coração dele, reconhecendo a soberania dele na sua vida. E aí você começa: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele vai: que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Você está declarando que o reino de Deus precisa vir sobre a sua vida, e Ele é soberano sobre você. E quando você declara isso, você está falando com Ele: olha, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor, sou um súdito teu, estou aqui para fazer a sua vontade, e que o teu reino desça sobre mim e se cumpra na minha vida. Aleluia. Que venha o teu reino, e que seja feita a sua vontade. Por que muitas vezes a nossa oração não é atendida? Porque muitas vezes nós oramos assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um microfone desse aqui. E eu quero, Senhor, que seja esse, dessa marca. O Senhor pode me dar? Pode. Deus pode fazer e satisfazer o desejo do seu coração? Pode. Mas pode ser que Ele tenha para você um microfone que é 50 vezes melhor que esse. Mas aí você quer limitar o poder de Deus na sua vida em atender a sua oração e fala: Senhor, eu só aceito se for esse aqui. E aí muitas vezes nós não recebemos, porque Deus, quando Ele estende a sua mão para nos abençoar, Ele sempre proporciona o melhor para nós. Mas não é o nosso melhor, é o melhor dele. É o melhor dele. Muitas vezes Ele fala ainda com você, fala: querido, esse microfone que você está querendo aí é bom, é legal, mas tem um que é muito melhor para você. Aí a gente faz igual criança pirracenta: mas eu quero esse, eu gostei desse, eu não quero outro. E aí existe a vontade permissiva de Deus. Deus permite muitas vezes que nós recebemos aquilo que nós estamos pedindo, mas a gente quebra a nossa cara. A gente, como diz aí fora, a gente cai do cavalo. Por quê? Porque não deixamos Ele fazer a vontade dele. Por isso que Jesus falou com os discípulos: falou, olha, quando vocês orarem, seja feita a tua vontade. Senhor, eu gostaria de ter esse microfone, mas o Senhor tem o melhor para mim. Faça-se a tua vontade. Eu coloco nas tuas mãos. Eu preciso de um microfone. Agora, qual que o Senhor vai me dar? É contigo. Eu preciso, Senhor, de uma casa. Eu gostaria que a minha casa fosse assim, 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 assim. Você pode especificar o que você quer? Pode.
Isso não é pecado, isso não é errado. Você fala com Deus aquilo que você quer, mas você só não pode exigir, limitar que o poder de Deus esteja dentro dessa caixinha que você coloca e fala, minha casa tem que ser assim. Não, às vezes Deus tem uma coisa muito melhor para você, mas você está limitando o poder de Deus por causa da sua própria vontade. Por isso que Jesus ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra, aliás, assim na terra, como é no céu. Por quê? Porque no céu, a vontade de Deus é inquestionável. A vontade de Deus no céu é inquestionável. Quem tentou questionar a autoridade de Deus e a vontade de Deus lá no céu, caiu como um raio e foi arrancado de lá. Porque não entendeu que a soberania é dele, que o que prevalece é a vontade dele. E aí, quando não quis ouvir, e quando não quis estar sensível à vontade de Deus, tentou se levantar contra ele, se rebelou e se deu muito mal. Mas do mesmo jeito que a vontade de Deus no céu, ela prevalece, ela precisa prevalecer na terra. E por que o ser humano cai? A Bíblia diz que nós erramos e nós pecamos e caímos porque nos falta conhecimento da palavra de Deus. Porque se nós conhecermos essa palavra e praticarmos tudo que está escrito aqui da melhor forma possível, tudo vai acontecer melhor na nossa vida. Glória a Deus. Porque a vontade dele, e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. E aí ele continua: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A partir daqui, a oração começa a ter uma outra conotação. Ela começa a ir para um outro patamar. Até aqui houve exaltação do nome de Deus, exaltação àquele que poderia fazer. Até aqui houve subordinação por parte daquele que está orando, daquele que pode fazer. E a partir desse versículo começa o momento em que a pessoa vai pedir aquilo que ela quer. Tem muita gente que começa orando já e só pedindo. Deus ouve, porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Mas se nós pegarmos o caminho certo e vamos pelo caminho certo, fica mais fácil. Aí ele entra nessa outra fase da oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí você vai falar: Deus que provê tudo na minha vida. Isso aí é tranquilo, eu não preciso nem pedir para Ele me dar o pão todo dia, porque Ele já me dá mesmo. E glória a Deus porque Ele te dá. Glória a Deus porque você todos os dias tem um pão na sua mesa para você comer. Mas olha só uma coisa curiosa. Ele não está falando aqui, Jesus não ensinou a orar aqui: ó Senhor, me dá o alimento sobrando para eu ter o mês inteiro na minha casa sem problema nada. O que é que ele fala? O pão nosso de cada, porque Deus precisa todos os dias te abençoar. Nós precisamos da bênção de Deus todos os dias. E a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida todos os dias, a cada manhã. Então por isso que a gente precisa pedir para Ele: Senhor, me dá o pão hoje, mas amanhã me dá também. Quando for amanhã você vai pedir de novo. Quando o povo de Israel estava lá no deserto, que estava em busca da terra prometida, e eles começaram a murmurar e começaram a reclamar, e falando que eles queriam pão, que não tinham pão, Deus falou com eles, falou: olha, vocês não precisam se preocupar, todos os dias pela manhã eu vou mandar o maná do céu para vocês, todo dia, e vocês não vão poder ajuntar o que sobrar de um dia e comer no outro, porque vai acontecer. Porque Deus tem algo novo para nós todas as manhãs. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem algo novo para nós todos os dias. Vocês só vão juntar no sábado, porque era a lei. O resto da semana vocês vão comer no dia que cair e pode dormir sossegado, não precisa juntar, porque no outro dia eu vou mandar de novo.
E assim é conosco. Deus renova todos os dias da nossa vida o propósito dele quando nós deixamos ele fazer a sua vontade. Amém, Jesus. E aí continua: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Aí começa a complicar. Aí começa a complicar a oração. Porque até então dependia só de Deus olhar para mim e me dar aquilo que eu estava pedindo de acordo com a minha ação, com a minha vontade. Mas agora não. Agora, para Deus ouvir a minha oração na íntegra, eu preciso fazer algo. O Senhor vai perdoar as minhas dívidas, mas eu também preciso perdoar os meus devedores. Porque muita gente, a gente quer o perdão das nossas dívidas, mas a gente esquece dos nossos devedores. Ah, eu devo R$100. Ou aí você chega para a pessoa que você está devendo R$100, conversa com ela, fala aqui: eu estou sem condições agora, será que dá para você segurar um pouquinho aí? Eu vou te pagar assim que eu tiver condições. Você pode segurar? Aí a pessoa: não, tudo bem, vou te esperar. Aí tem alguém te devendo 10, você vai lá e baixa a porta: eu quero meus 10 agora, se vira. É assim ou não? Que muita gente acha. Às vezes você tem uma coisa, um pecado, algo grande na sua vida que você pediu ao Senhor que perdoasse, se arrependeu, e Ele, com a sua infinita misericórdia, Ele alcançou a sua vida, te trouxe o perdão, te deu o perdão, mas aí você não perdoa aquele irmão que pisou no seu dedo quando você estava saindo da igreja. Toda hora você fala: abençoado esse irmão aí, que pisou no meu dedo. Eu fui cumprimentar o irmão outro dia, ele virou as costas para mim e não pegou na minha mão. Eu estava lá dentro do comprão com o meu carrinho fazendo compra, pastor passou no corredor, virou a cara para o outro lado, fingiu que nem me viu. É assim ou não? E às vezes não viu mesmo. Mas a gente já faz o pré-julgamento daquilo que nós imaginamos na nossa cabeça e não liberamos o perdão e queremos que Deus nos perdoe. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Se você quer perdão para a sua vida, aprenda a perdoar. Se você quer amor para a sua vida, aprenda a amar. Se você quer coisas boas para você, seja generoso com o próximo. Porque senão você vai estar fazendo igual os hipócritas. Você quer só para você, só para mostrar para os outros aquilo que você tem. E Deus não vai te dar nada para você mostrar para ninguém aquilo que você tem. Deus vai te dar tudo e fazer tudo na sua vida para a honra e glória do nome dele. Amém. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, se não for para glorificar a Deus, sai fora, tira fora. O que a Bíblia diz? Se o teu olho te atrapalha de entrar no céu, arranca ele fora. Porque é melhor entrar no céu sem o olho do que para o inferno completinho. Cuidado. Nós sabemos e temos visto muitas pessoas que estão querendo receber algo da parte de Deus e está quase acontecendo, mas a coisa não acontece. Sabe por quê? Porque ainda tem uma pontinha lá no coração que precisa ser tratada. Você já viu uma pessoa terminal, com uma doença terminal, que está prestes a se entregar, prestes a morrer, e aí alguém chega para essa pessoa e fala: olha, você precisa perdoar o fulano de tal. Às vezes a pessoa passou a vida inteira com aquela mágoa, com aquele rancor no coração. E aí
a pessoa vai lá e chega lá, ela fala, não, aconteceu, você me perdoa. Pouco tempo depois, estou doente. A Bíblia diz que a falta de perdão consome até os nossos ossos. Até os nossos ossos são consumidos por causa da falta de perdão. Se você quer ser perdoado, aprenda a perdoar. Se você quer ser abençoado, abençoe os outros. E aí, voltando aqui para o nosso texto, ele continua: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, e não me deixe cair em tentação. Aí, muita gente fala, então, quando eu caio na tentação, é porque Deus deixou. Pode ser. Ele pode permitir que você caia, para você aprender que sem Ele você não é nada, você não é ninguém. Mas quando você fala com Ele, não me deixes cair em tentação, é como se você estivesse falando com Ele, olha, Senhor, eu sei que a tentação vai acontecer, eu vou fazer o possível para sair dela, para me desviar dela, mas se eu não conseguir ver, por favor, não me deixe cair lá. Não é que você vai correr em direção da tentação, esperando que os anjos do Senhor vão te proteger para você não cair, não é isso. Você vai fazer o possível para não errar, para não cair na tentação, mas se você não conseguir, se você não alcançar, se você não estiver preparado, não me deixe cair em tentação. Livra-me, ou livra-nos do mal. Por que muita gente hoje é pego, ou deixa eu ver que expressão que eu posso usar aqui, é enganado por Satanás, pelo diabo? A Bíblia diz que você tem que resistir ao diabo e ele vai fugir de você. E a Bíblia diz que você tem que também, além de resistir ao diabo, você precisa fugir da aparência do mal. Sabe por que tem muita gente caindo? Porque tem muita gente tentando resistir à aparência do mal e tentando fugir do diabo. É o contrário do que a Bíblia ensina. Resistir à aparência do mal é aquilo que parece ser bom demais para os seus olhos, mas que não te leva para a salvação e que não glorifica o nome de Deus na sua vida. Tenta te levar. Eu não vou na igreja domingo não, porque vai passar um baita de um filme na televisão e eu preciso ver. Quinta-feira, culto de oração, chovendo, pouca gente, vou na igreja nada, último capítulo da novela, vou ficar em casa. O diabo lançando coisas para você, para tirar de você o foco de estar na casa do Senhor. O salmista falou, olha, uma coisa eu te peço, e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Todos os dias da minha vida. Tem gente que se pudesse traria a cama dele e ia colocar aqui dentro, ia morar dentro da igreja, como nós já moramos, né? Dentro da igreja. Mas tem gente que se puder vir aqui só no culto da virada, do dia 31 para o dia 1, vai vir só no culto da virada. Nós estávamos lá na nossa igreja, dia 31 agora, e a minha sogra, ela é de Joinville, ela estava com a gente lá. E no ano passado ela esteve em Minas Gerais 3 vezes. E obviamente as 3 vezes que ela esteve lá, ela esteve na igreja, em alguns dias, em alguns cultos. E aí, no culto da virada, nós pedimos para que os visitantes levantassem as suas mãos, para nós conhecermos, para nós contarmos. E naquele dia específico, tinham 26 visitantes. Aí, depois que acabou o culto, a minha esposa virou para mim e falou que eu fiquei na dúvida se era para eu mandar minha mãe levantar a mão ou não. Falei para ela, lógico que não. A sua mãe nesse ano veio na igreja muito mais do que muita gente que estava aqui no culto da virada.
eram mais visitantes do que ela que era de novo. A gente quer a bênção de Deus, mas a gente não se esforça para isso. A gente não busca isso. Qualquer coisa desvia o nosso foco. Quando Jesus ensinou aqui, fala, olha, não me deixes cair em tentação, ele estava falando isso. Olha, você tem que entender que a tentação vai aparecer, Deus vai te proteger, mas você tem que fugir dela. Você não pode caminhar em direção dela. Porque além de tudo, existe dentro de mim, dentro de você, algo sobrenatural, mas que nós precisamos saber usar com muita sabedoria, senão nós vamos estar com nossos burros na água. Chama-se livre-arbítrio. Deus te deu, colocou dentro de você a opção de você fazer o que você quiser na sua vida, de você agir do jeito que você quiser, só que a consequência disso vai vir. A consequência vai acontecer. Eu estou longe de casa, eu posso aprontar aqui, ninguém me conhece. Eu vou voltar para casa, bonitinho, vou botar minha roupinha bonitinho, vou lá na igreja, vou louvar e está tudo bem, ninguém vai saber o que eu fiz. Mas e os olhos de Deus que estão em todo lugar, como é que faz? Como é que faz? Então, fugir da aparência do mal, ou não cair em tentação, é algo que nós precisamos buscar de Deus, mas nós precisamos fugir dela, correr da tentação, não correr para ela. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí, para encerrar a oração, o que Jesus ensina? Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Tudo que eu falei aqui não teria sentido nenhum se não fosse para o Senhor e pelo Senhor. Tudo que eu ensinei, tudo que Jesus ensinou, não teria sentido nenhum, ou não tem sentido nenhum, se não for feito para a glória de Deus e por Ele. Então eu te convido agora a você ficar de pé, em nome de Jesus. E você vai fechar os seus olhos. E você vai esquecer quem está do seu lado. Você vai desligar quem está do seu lado. Com base no que você aprendeu nessa noite, você vai orar. E você vai falar com Deus, Deus, que essa palavra não tenha sido só uma palavra que vai impactar a minha vida, ou que impactou a minha vida aqui nessa noite, mas que seja uma palavra que venha ser trabalhada no meu coração, porque eu preciso entender como é que a minha oração vai ser ouvida pelo Senhor, como é que eu devo me achegar diante do Senhor. Você pode orar, você não precisa de mim para orar.